Já provocou muita polêmica e é nosso assunto do mídia. Com a gente, a socióloga Edilene Silva e o professor de História Luiz Antônio Gomes. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Para vocês, qual a importância do sistema de cotas para o Brasil? Bom, primeiro que em se tratando da nossa história, em se tratando das nossas estruturas sociais, isso é um ganho político muito importante e que fortalece a dimensão elementar no que se refere à democracia, que é a possibilidade de inserção e de interação entre os diferentes grupos que compõem a sociedade. O Estado, tendo isso como um princípio, ele deve estar apresentando possibilidades que criem condições para que as pessoas tenham oportunidades, para que as pessoas tenham possibilidade de interagir na sociedade sem tanta segregação, sem tanta separação, sem tanta discriminação. Então, a política de cotas é, antes de tudo, uma política social, uma política importante para o nosso país. Por quê? Porque nós temos uma história de déficits sociais muito grande, e a nossa sociedade apresenta uma série de questões, de problemas, que nem sempre nós estamos dispostos a trazer à tona, a conversar, a debater, e a política de cotas, ela traz à tona algumas questões e alguns problemas que envolvem toda a sociedade no debate. Então, é muito importante a gente estar conversando, pensando acerca de um problema que é de todos, de toda a sociedade, de todas as pessoas, de todas as instituições. Então, essa é uma política social que vem responder, vem atender algumas questões que a gente já vem apresentando como latentes, no que se refere a uma definição política sobre a questão. No caso, o processo de inclusão de minorias sociais, que tenham condições de oportunidade, de acesso à educação e a possibilidades de crescimento, de obtenção de bens materiais, de crescimento. Então, isso é muito importante para você, Luiz, qual a importância das cotas? A importância da política de cotas, sem dúvida, de democratização do acesso ao ensino superior, ainda mais numa sociedade como a nossa, que uma das únicas maneiras possíveis de ascensão social é através do estudo. Então, a ideia da política de cotas é democratizar justamente esse acesso e democratizar principalmente a possibilidade de transformação, essas pessoas mudarem de status social através de um dos caminhos mais seguros para isso, que é a educação. E é claro que quando a gente fala em democracia, e esse debate ele suscita muitas polêmicas, por quê? Porque estamos falando justamente de algo que o brasileiro conhece o termo, mas não pratica, que é democratizar, democracia. Então, a partir do momento em que você traz à tona um debate sobre política de cotas, é exatamente quebrar um pouco dessa hierarquia a qual a sociedade brasileira está muito acostumada, reproduz cotidianamente isso. Então, o acesso à universidade seria uma forma de estar desconstruindo essa perspectiva da nossa tradição autoritária. Por exemplo, você pegar a sociedade brasileira, ela ainda não conseguiu romper com os laços da hierarquia, do patriarcalismo, e quem sabe mais até da própria escravidão, que é uma relação ainda muito complexa dentro da sociedade. Nós vemos isso cotidianamente nos mínimos comportamentos que são reproduzidos por essa sociedade. E, então, a política de cotas, ela tem essa importância, acho interessante isso, acho que um debate que muita gente critica, mas vai piorar a qualidade do ensino público, não, isso não vai. E outra coisa, acho que um modelo, a gente já copia tanta coisa, o modelo empregado nos Estados Unidos provou que a política de cotas não era uma política eterna, e sim algo para corrigir uma distorção social significativa e que se faz urgente. Acho que a grande questão é ter coragem para debater isso. Bem, agora a gente vai conhecer a opinião da professora de antropologia Celina dos Anjos, que também participa do mídia através de depoimentos. Qual a importância da política de cotas para o Brasil?
A questão da política de cotas no Brasil ainda é uma questão controversa. Há uma série de pesquisadores e de autores das próprias ciências sociais, na realidade, que se opõem à política de cotas por achar que o problema é um problema de classe social. Então, você tem aí os brancos pobres e você tem os negros. E aqueles que defendem, né, vários cientistas sociais que defendem a questão de cotas no Brasil, dizem que essa é uma ação afirmativa, ou seja, seria uma forma de você possibilitar anos de escravidão no Brasil, ou seja, seria uma reparação, né, social, política, econômica e cultural a esses negros que ficaram, né, fora da universidade. As pesquisas apontam o seguinte: 97%, uma pesquisa de 2001 de Ricardo Henriques, 97% dos universitários são brancos e apenas 2% negros e 1% de outras etnias, como os orientais, por exemplo. E o que se propõe, na realidade, através da política de cotas, é que você tenha imediatamente esta possibilidade de ascensão, de mobilidade social, ou seja, de ascensão econômica, de ascensão política, né? Por quê? Porque uma vez que, se a gente fosse pensar numa educação de base, seriam necessários levar 32 anos para que o negro pudesse competir igualmente no mercado de trabalho, nas universidades, iguais aos brancos. Edilene, como é que você avalia toda essa polêmica, toda essa repercussão das cotas? Você acha isso normal? Se nós formos pensar do ponto de vista da perspectiva democrática mesmo, né, sobre a qual a gente pretende estruturar os processos sociais, é saudável até, por um lado. Por quê? Porque nós estamos falando de interesses, né, diferentes, nós estamos falando de processos que vai mexer com bases valorativas que estão, né, arraigados há um certo tempo, e os grupos sociais, eles têm o direito de estar participando, de estar colocando suas posições, suas opiniões. Isso é inerente, né, ao processo de democracia, e às vezes a gente tem dificuldade em entender essas duas variáveis que perpassam mesmo as relações sociais. Uma delas é o conflito como uma dimensão inerente aos processos e a outra a defesa dos interesses de grupos específicos. Então, não é uma dimensão negativa propriamente. O problema é que o que está em jogo, na realidade, é a oportunidade para grupos sociais que também estiveram excluídos durante muito tempo, mas que começam a mexer com outros grupos sociais ou classes econômicas que também se posicionam defendendo posições que eles, digamos, se colocavam numa posição relativamente tranquila, né? Condições de oportunidades bem estabelecidas, e, entretanto, agora eles começam a ter que se colocar numa posição de defender seus interesses, coisas que até então, dada, né, as estruturas políticas e sociais, né, consolidadas historicamente, de certa forma era uma situação de conforto para alguns grupos privilegiados, no caso, né, a classe média, média alta, que tem acesso, né, tem possibilidade de alçar oportunidades educacionais e, por consequência, oportunidades de emprego, de trabalho, né, de acesso aos bens que a sociedade possibilita também. E agora eles são chamados, de fato, a mostrar, de certa forma, né, que nós temos uma sociedade que tem clivagens, que tem classes sociais muito bem marcadas, né, porque a gente tende a observar como um processo diluído. E, na realidade, você tem aí grupos de interesses na base social se posicionando, se colocando e disputando espaço, né, na sociedade. Isso é saudável, né? É bom que nós expressemos as nossas questões e as nossas mazelas, porque só assim, com os problemas expostos, é que nós temos possibilidade de analisar, de avaliar os caminhos, as trilhas que a gente pretende desenvolver para aquilo que é melhor para todos, né? Então, se você olha para a nossa sociedade e vê que a maioria da população não tem acesso
né, aquilo que é um bem que deveria, em tese, ser primordial no que se refere à estruturação desse Estado democrático, que é a educação laica, foi uma conquista, foi uma luta para que se firmasse essa perspectiva que vivenciamos hoje no Estado democrático. A educação é um pilar elementar. E você tem contingentes e contingentes que não têm acesso a essa possibilidade. Bom, vamos olhar para a sociedade, tem um problema aí. Pois é, dessas questões sociais colocadas pela Edilene, a sociedade, você acha que ela está bem informada? Não, não está. Ela não está porque ela está... O que é perceptível, né, no discurso das partes, e principalmente da parte que se sente prejudicada no processo, né, aqueles que apostam na meritocracia para entrar na universidade, eles acreditam que é um privilégio. Né? Você está dando um privilégio, um benefício para pessoas não qualificadas. Então, esse seria uma espécie de desperdício, ceder vagas, né? Doar vagas na universidade para pessoas que não têm a mínima condição de cursar, né? De participar da vida acadêmica, né? numa universidade. Porque vários elementos são apontados, e é interessante como é que são as construções dos argumentos para isso. Não teria condições de arcar com os altos custos do curso de medicina ou de odontologia, né? É sempre algo que é muito colocado. Pelo fato, então, para ele poder arcar com isso, ele tem que trabalhar, e trabalhando prejudica o curso. Né? Acredito que o que está marcado aí, o que está presente nisso tudo, é um discurso assim: eu estou defendendo o meu nicho, né? O meu feudo, porque isso é uma espécie de mentalidade aristocrática, né? Então, estou defendendo o meu feudo contra essa invasão bárbara que são os cotistas. Né? Então, a visão que se tem é essa. E outra coisa muito interessante nisso tudo é porque você perpetua dessa maneira, né, mantendo toda essa estrutura, você perpetua uma profunda desigualdade social. Né? Porque aí faz uma ligação com aquilo que eu coloquei na primeira pergunta, né? De acesso, democratização de acesso. E a questão do preconceito racial? O preconceito racial permanece, né? Porque você mescla dois tipos de preconceito. Um preconceito social, racial e um preconceito econômico. Né? E é isso que está presente nas falas, né? É possível identificar nas falas das pessoas. Né? Porque o sem condição, né? E aí, lógico, se você faz um projeto de cotas de clivagem racial, então o que se percebe nisso é exatamente essa questão do preconceito. Né? Ele não terá condições, aí você resgata todo aquele discurso racista, né, que se tentou colocar por terra, que teve muita ênfase no século XIX e parte do século XX, de que os não brancos, né, eles são mentalmente inferiores. Aí teria uma redução da qualidade do ensino. E como é que você avalia a questão da classe média nessa relação? A classe média, ela quer exatamente garantir isso, né? Porque ela nasce e cresce acreditando naquela coisa. Meu filho, olha, você vai fazer uma universidade, você vai ter um destaque dentro da sociedade. Né? E a partir do momento em que vê a turma do andar de baixo, né, tendo condições de ascensão, parece que está rompendo esse muro existente, né, entre os que podem e os que não podem. Né? E aí você traz à tona alguns aspectos do próprio darwinismo social. Nós estamos melhor adaptados para as exigências da universidade. Vocês não. Vocês têm que cumprir as funções subalternas essas que já foram definidas desde o início da escravidão, né, no qual você só pode chegar no máximo a nível técnico porque é o possível para vocês. Agora, as funções de mando e comando, isso pertence a nós. Né? Elas pertencem à nossa classe. Nosso tema hoje é o ingresso na universidade pública através do sistema de cotas. A gente volta em instantes. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantos
das noivas ficaram por casar para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus, ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. O Mídia discute hoje o sistema de cotas. A gente lembra que quem vai fazer o vestibular da UFES pelo sistema deve se inscrever até 17 deste mês. Aqui com a gente, o professor de História Luiz Antônio Gomes e a socióloga Edilene Souza. E como lembra a professora de Antropologia Celina dos Anjos, a inserção social é uma reivindicação antiga das minorias, e principalmente do movimento negro. Celina, a inserção social é uma reivindicação antiga das minorias, mas sempre negada por várias universidades. Na sua opinião, por que universidades públicas são contra a inclusão de estudantes vindos de escola pública? Aí, de novo, há uma controvérsia, né? Você tem uma série de estudiosos, você tem uma série de intelectuais que pensam que o critério deveria ser o mérito, a chamada meritocracia. Somente aqueles que têm mérito é que deveriam, então, ser inseridos, né? Deveriam passar e deveriam ter direitos, porque senão banalizaria o estudo, cairia a qualidade do ensino, mas as pesquisas têm mostrado que não caiu a qualidade do ensino. Na UFBA, por exemplo, mostrou-se o contrário. Os alunos cotistas, eles tinham tantas condições e qualidade, tal como aqueles que não eram cotistas. Então, esse argumento é um argumento que tenta inviabilizar as cotas, né? E a resistência, para mim, por parte das instituições federais, ela está baseada nessa ideia, né, desse modernismo político, como diria Habermas. Todos somos iguais, então todos deveríamos passar pelos mesmos critérios, mas essa é a dificuldade. Nós não somos todos iguais, somos tratados como desiguais. Os dados mostram isso, a questão da empregabilidade, do trabalho, né, a questão do status social ocupado por diversas pessoas na nossa sociedade. Então é difícil resolver um problema como esse no Brasil. E infelizmente, vários intelectuais se colocam contra as cotas, né, e não acreditam que isso seja um grande feito, né, um grande avanço político, porque pelo menos essas questões estão sendo colocadas em pauta, estão sendo discutidas. Durante quanto tempo elas ficaram, né, fora da agenda política, fora dos embates das discussões? Você não tem uma fórmula pronta, não adianta copiar modelos de outros países, mas, no entanto, que essa é a crítica, principalmente das universidades federais. Nós não podemos, então, agir desta forma. Por quê? Mas porque a gente, então, está tratando o incerto. O Brasil vai ter que passar pela essa experiência, mas essa experiência existe um conflito. O conflito entre as minorias e as maiorias socialmente favorecidas. Daí, o espaço da universidade é um espaço de conflito, de luta pelo poder, né? Daí eu acredito que é importante continuar mantendo essa luta. E é importante que dentro da universidade se consiga avançar nisso também, porque os interesses serão mantidos, né? Vocês acham que o sistema de cotas atende, de fato, às necessidades do movimento negro? Se estamos falando do sistema de cota para a educação pública, não especificamente. Por quê? Porque você tem uma série de possibilidades que um dos argumentos são colocados é que é essa abertura de 7 anos no mínimo, né, para ter direito a essa cota. E, em geral, isso abre o precedente de momentos em que algumas pessoas têm acesso, né, a instituições privadas. Na realidade, a maioria, né, digamos assim, da nossa população negra, nós derivamos de processos sociais de longo prazo que envolvem um condicionamento a essa estrutura de desigualdade muito forte. E pode ser que não atenda, de fato, à demanda específica, né, da população negra, realmente. Por quê? Se pensarmos que a maioria não, nós temos um contingente bem significativo de negros no Brasil, 46% em média, né, da população pode ser classificada
aí tem as diferentes nuances, como, né, população de etnia negra, nós acabamos, de certa forma, tendo um contingente populacional, uma dimensão específica, uma minoria, de fato, né, que envolve um processo histórico que condiciona uma posição de desigualdade muito grande, e o Estado acaba não se posicionando em relação a essa minoria especificamente. Né? É um debate muito polêmico, muito complexo, e que as instâncias sociais, as instituições sociais em geral, sempre procuram fugir, de certa forma, né, dessa polêmica, não assumindo que nós vivemos uma sociedade em que a segregação é um fato, né? Não é uma elucubração, não é uma mera, né, constatação ideológica. Na prática, né, nas instituições sociais, nas instituições jurídicas, políticas como um todo, nós verificamos que o processo de segregação racial é patente, é real, é presente. E uma outra questão é a política que envolve o acesso à educação. Então, nós temos aí uma especificidade maior no que se refere, né, à população negra que, né, no bojo do processo do debate, acaba, né, se misturando a essa dimensão que envolve a educação pública. Então, o que a minoria negra reivindica é, na perspectiva de sujeitos de direitos, eles estarem presentes nos processos sociais, a sociedade entender e perceber e se assumir em primeiro plano como uma sociedade que traz ainda sequelas, mazelas, uma espécie de, entre aspas, se pudéssemos falar, de um câncer social, que é o preconceito racial, que envolve dimensões muito mais profundas, né? Porque nós estamos falando aí de um valor primário no que se refere à estruturação desse Estado, né? Que é a dignidade humana, né? Que é um princípio que envolve a interação desse sujeito no Estado, mas em todas as suas dimensões, não só a dimensão educacional, né, mas a dimensão cultural também, né, a dimensão humana principalmente, e no debate acerca da políticas de cotas na educação, acabam entrando, né, uma série de variáveis que, de certa forma, não permite que aflore uma especificidade que nós ainda não resolvemos e, às vezes, tentamos fugir a esse debate, que é a questão, né, da etnia negra, da cultura negra, que a gente precisa estar presente, que envolve outras dimensões também. A educação fundamental e do ensino médio público é defasada. Como é que você avalia isso? Porque como é que os alunos da escola pública, tendo estudado 7 anos, né, numa escola que não é privada e que não está bem preparada, como é que eles vão estar preparados para entrar numa universidade? Acho que esse é um dos grandes méritos da política de cotas, né? Porque é sabido mesmo, né, da maneira como você informou, que há uma defasagem muito grande na qualidade do ensino ministrado, né, por conta do descaso aí por parte do governo. Agora, é interessante isso, por quê? Porque se nós temos, né, no ensino privado público, né, um público-alvo, um público que exige, eu digo isso no ensino fundamental e médio, esse que está objetivando entrar numa faculdade. Eles exigem que seus professores tenham capacidade, né, para prepará-los para a maratona do vestibular. A partir do momento em que esses alunos das escolas públicas, que vivem, né, uma realidade bem diferente, eles também passam a vislumbrar essa possibilidade, ou seja, passam a exigir do corpo docente dessas instituições, né, tanto no ensino fundamental e médio, uma melhor qualidade das aulas ministradas, porque eles já percebem, ora, nós não será mais aquela competição desigual, né, de um aluno numa escola particular muito bem preparado e nós aqui com essa preparação menos do que básica, né? Então, quando ele perceber que tem condições de entrar numa universidade, essa universidade já não é mais uma ficção para ele, efetivamente ele irá exigir dos seus professores uma melhoria significativa na qualidade. E, lógico, né, também pressionará o Estado, e o Estado pensado em todas as suas
né, em todos os seus níveis, municipal, estadual e federal, também uma melhoria na qualidade desse ensino. E por que a própria universidade pública é contra o sistema? Porque aí volta aquela coisa, né? Quem é que dá... Porque se você pegar, quem é que decide, né, sobre uma política adotada pela universidade? Tem uma instituição chamada, um instituto dentro da universidade chamada Conselho Universitário. Quem compõe esse Conselho Universitário? São professores e funcionários da universidade, além dos alunos, né? E qual o interesse desses professores? Manter a mesma estrutura, né, de sociedade hierárquica, ou seja, por quê? Porque eles estão enxergando que se a política de cotas for bem sucedida, os filhos deles já não terão garantido aquilo que eles sempre prometeram. Afinal de contas, temos que lembrar que os professores universitários são de classe média. Então, eles vão reproduzir, com algumas honrosas exceções, mas vão reproduzir o discurso da classe média para dizer o seguinte: ora, estamos perdendo terreno. Né? Vocês acham que os cursinhos influenciaram muito, pressionaram muito? Com certeza, mas é só uma ressalva, é que as universidades públicas, eu acho que a gente precisa pontuar, porque quando a gente fala, as universidades são contra a política de cotas, né? Acho que a gente precisa tomar alguns cuidados. Por quê? Porque a universidade, ela é um locus, né? Também tem vários grupos internos também, né, que disputam interesses, mas o posicionamento do ser contra, né, o ser a favor dentro das universidades, envolve essa disputa interna também, porque existem associações científicas, existem, né, congregações de intelectuais que de fato têm uma visão, têm um posicionamento mais centrado no que se refere à política de cotas. A renda mínima exigida para o aluno entrar no sistema de cotas é de R$ 2.660. O que você acha disso? Renda máxima. A renda máxima. É a renda máxima. Aí você, então, estaria mais ou menos incluindo alguns elementos de uma classe média baixa. Né? Aquela que, aí pressupondo, você vendo a estrutura de uma família brasileira, 4 pessoas, né? Uma renda total, então dá em torno de R$ 500 a R$ 600 por cabeça nessa família, né? Então já pressupõe aí, né, uma espécie de justiça, vamos colocar, né? Porque é o público, né, que está em grande maioria ou a duras penas numa escola particular, né? Porque também nós temos que fazer uma distinção entre escolas particulares e escolas particulares, né? Temos escolas particulares que cobram aí até R$ 1.200, R$ 1.500 de mensalidade. Tem outras que estão na faixa dos 100, 120, 130 reais. Né? Então, acho que aí tem um ponto digamos assim, de desigualdade. Né? Então, o estabelecimento desse teto, né, é exatamente atentando para uma realidade brasileira, porque senão você também excluiria dentro desse processo um contingente enorme de pessoas, né? Porque não posso até estar errado na estatística, mas acho que apenas 5% da população, 10% da população brasileira tem um rendimento superior a 10 salários mínimos, né, que hoje daria R$ 3.800 mensais. Né, todo o restante estaria abaixo desse salário, e ainda mais, né, abaixo dos 3.800, se você pegar abaixo dos 2.000, dos R$ 1.500, você tem um número muito grande de pessoas. Eu acho que nessa parte é justo, sim, né? É justo porque aí você tá dando oportunidade, né? Bom, o Mídia está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no programa. Obrigada. Joia, obrigado. Bom, hoje conversamos sobre o novo sistema de cotas implantado na UFES, com a socióloga Edilene Silva e com o professor de História Luiz Antônio. Um abraço e até o próximo programa.